Bom dia, sétimo A, e boa tarde para o sétimo B, C, D e E. Hoje eu vou retomar aquele conceito que nós vimos na aula anterior, porque por mais claro que tenha ficado para alguns, para os outros podem não ter ficado claro, e de uma semana para outra a gente acaba, né, esquecendo algumas coisinhas. Apesar de o conteúdo ser bastante simples, se você se permitir compreender. Mas vamos lá, que a minha intenção aqui é recapitular e retrazer os conceitos para que você relembre e internalize de verdade, porque nós não podemos continuar sem que você saiba de fato o que cada um destes itens é: frase, oração e período. Itens indispensáveis, itens essenciais na formação, na construção da aprendizagem da língua e da gramática propriamente dita. Então vamos lá. São bem simples e eu mais uma vez falo, item por item, para que você entenda o que é frase, o que é oração e o que é período. Primeiro, vamos à frase. O que a frase é? Olha só, ela é um enunciado linguístico, ou seja, né, um fragmento escrito que possui um sentido completo. Aqui, pessoal, eu falei isso várias vezes para vocês. Aqui está a grande sacada, ó. Ela deve possuir sentido completo. Em nenhum momento eu exigi, ou quer dizer, exige-se que a frase tenha verbo. Não precisa ter verbo. Ela só tem que ter o que, ó? Vou até puxar aqui para que você entenda de uma vez, ó. Sentido completo. Então você lê um fragmento, ou também chamado de enunciado linguístico, e nesse fragmento você consegue identificar que ele possui sentido completo. Então este fragmento é chamado de frase, ok? Possui sentido completo, tendo ou não verbo, ele é chamado de frase. Agora o segundo aqui, a oração, ó. Não é a oração do Pai Nosso, tá? É o que? É o enunciado, né? Que contém um verbo ou locução verbal e que pode ou não apresentar um sentido completo. Então, olha só, aqui é a outra sacada da oração. Tem que ter verbo, diferente da frase. A oração tem que ter um verbo central ou mais de um verbo, né? Dependendo. Mas ela tem que ter verbo. Ela não precisa ter sentido completo, diferente da frase. Mas ela precisa ter o que? Verbo, tá? Oração tem que ter verbo. Coloca, desculpa, isso na cabeça. Oração pode ter mais de um verbo, dois, três, quatro, cinco verbos, você pode encontrar em um enunciado, né? E por isso que nós classificamos cada verbo como uma oração. Então, recapitulando, frase, ó, é o enunciado de sentido completo que tem ou não verbo. A oração é o enunciado que contém verbo, mas não precisa ter sentido completo. O que nos traz ao período. O período ele está diretamente ligado à oração. Por que o período está diretamente ligado à oração? Porque ele depende da oração para ser contado. O que é o período? Ele é um enunciado que contém uma ou mais orações. Então eu sei o que é um período de acordo com a quantidade de orações que eu tenho na frase. E você se lembra que eu tenho período, vou colocar aqui, ó, período simples e eu tenho período composto. O período simples você se lembra que é aquele período que contém apenas uma oração. Você leu a frase, identificou que ela só possui uma oração, ou seja, um verbo, ela é período simples. A frase que possui dois verbos ou mais, ela é o que? Uma frase classificada em período composto, correto? Olha os exemplos aqui, ó. Vamos aqui embaixo. Primeiro passo, pessoal, muitos erraram isso, eu ainda falei. O que nós fazemos quando nós vamos analisar uma frase? Primeira coisa, vamos identificar nessa frase se há ou não a utilização de um verbo. Olha a frase aqui, ó. Não sei se tem coragem. Então vamos lá, vamos localizar se a frase tem verbo. Não, não é verbo. Sei é verbo. Se não é verbo. Tenho é verbo. Coragem não é verbo. Então você já nota aqui que você tem dois verbos nessa frase: o verbo sei e o verbo tenho, correto? Logo, você vai fazer agora o seguinte: você vai
fazer a análise da frase, então você precisa entender se ela tem ou não sentido completo. Então vamos ler. Não sei se tenho coragem. Tem sentido? Lógico que tem. O indivíduo está expressando, né, que ele não sabe se ele tem coragem de fazer alguma coisa. Se tem sentido completo, então esse enunciado aqui, ele é uma frase, correto? Perdoe a letra porque escrever com mouse é difícil. E ele possui quantas orações? Vamos lá, ó. Um verbo, dois verbos. Quantas orações ele possui? Duas orações. E período, ele é uma frase de período simples ou período composto? Período, você já sabe que é período composto porque ele possui dois verbos, ou seja, duas orações. Se ele possuísse apenas uma oração, um único verbo, ele seria o que? Período simples. Como possui duas, ó, um, dois, ele é o que? Período, vou só colocar PC, período composto, ok? Se você fizer assim, é impossível você errar, tá? Impossível. Olha o exemplo aqui da frase 2, ó. Levaram tudo. Primeira coisa que eu faço é localizar se há ou não verbo na frase. Aqui tá gritante, né? Levaram é o meu verbo. Tudo. Tem sentido completo? Tem. Levaram tudo. Tudo. Então, você também tem nesse enunciado aqui a predominância de frase, correto? E você tem a predominância de um único verbo aqui. Se você tem um único verbo, você tem uma oração. Logo, você já sabe que você tem uma oração e uma oração equivale ao quê? Equivale a um período simples ou composto? A um período simples, porque período composto ela só é quando há duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. E o último exemplo aqui, para você ficar claro, ó. E agora, José? Tem verbo? Não, não possui. Possui sentido completo? Sim, está até o ponto de interrogação aqui. É uma frase interrogativa. Já te dei até a resposta. É uma frase, mas não é oração e não é período. É apenas frase. Por quê? Porque não possui verbo, mas possui sentido completo. Então ela classifica-se apenas como frase. Eu espero que tenha ficado claro para você, porque é bem tranquilo, basta você realmente internalizar aquilo que eu disse, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Nós vamos agora fazer os exercícios. Um abraço e até a próxima.